Nem sei direito por onde começar, mas vamos lá. Meu nome é Carlos, mas quase todo mundo me chama de Juninho. Bom, isso que vou contar aconteceu há pouco mais de 22 anos. Nessa época eu tinha acabado de completar 20 anos, todavia me recordo muito bem dessa tarde. Eu estava de visita lá no sítio dos meus avós. Não me lembro ao certo, mas era acostumado a ir 2 vezes ao mês. Às vezes eu passava um fim de semana inteiro com eles. Sempre gostei muito da vida no sítio, de acordar cedo e também de ir até o rio quando surgia a oportunidade. O sítio dos meus avós em Roças Novas era pequeno, e ali ficava apenas a casa deles. Não havia vizinhos por perto e a propriedade seguinte ficava bem distante. Tudo começou quando fui queimar o lixo. No sítio havia um lugar reservado para isso, mais abaixo, perto do riacho. Meu avô sempre dizia que era melhor queimar o lixo ali, porque se o fogo saísse do controle, teríamos água por perto e haveria menos risco de as chamas atingirem o pasto. Por isso era preciso ficar vigiando até que o fogo diminuísse. Naquele dia, desci por volta das 6 da tarde. Naquela época do ano o sol se punha cedo, mas ainda restava um pouco de claridade. O céu já começava a ganhar aquele tom apagado do fim da tarde e havia um pouco de vento. Antes de colocar fogo no lixo, fui até o riacho. Eu tinha deixado algumas armadilhas para peixe ali e, embora quase nunca pegasse muita coisa, queria conferir. Agachei perto da água, coloquei a mão com cuidado e comecei a retirar algumas folhas que haviam ficado presas em uma das armadilhas. Foi nisso que ouvi alguma coisa entre as árvores. Foi um movimento seco, como se alguns galhos estivessem sendo quebrados lentamente. No começo pensei que pudesse ser uma vaca, mas então fiquei imóvel e percebi que aquele som não parecia vir de um animal. Vacas não andavam daquele jeito e cachorros também não. Aquilo soava como uma pessoa se movimentando pelo meio do mato. Olhei para as árvores do outro lado do riacho, mas não vi nada além dos galhos escuros. Como já estava ficando tarde, resolvi acender o lixo. Juntei alguns galhos secos, aproximei o isqueiro e o fogo pegou rapidamente. Logo começaram a surgir sombras ao redor, alongando-se entre os troncos das árvores. Sentei em uma pedra para vigiar o fogo, porque não queria ir embora antes de ter certeza de que as chamas haviam diminuído. Alguns minutos se passaram e eu estava observando as brasas quando comecei a sentir aquela sensação incômoda que aparece quando você sabe que existe alguém por perto, mesmo sem ter visto ninguém. Virei a cabeça devagar e foi então que o vi. Havia uma pessoa atrás de algumas árvores. Parecia um homem e estava parcialmente escondido, como se estivesse espiando sem querer se aproximar. A princípio achei que fosse um senhor, talvez com uns 60 anos. A luz do fogo atingia apenas algumas partes do seu rosto e por isso sua aparência ficava estranha. Em alguns momentos parecia normal, mas logo depois as sombras mudavam completamente suas feições. O homem se mexeu rapidamente e se escondeu atrás de uma árvore, como se eu o tivesse flagrado fazendo alguma coisa errada. Eu não me aproximei e permaneci onde estava, mas levantei um pouco a voz. No sítio não esperávamos visitas, e além disso, já estava ficando tarde. A primeira coisa que pensei foi que pudesse ser o irmão do meu avô. Ele às vezes aparecia por ali sem avisar, embora quase nunca descesse até o riacho. "Tio!" perguntei. Ninguém respondeu. O fogo estalou ao meu lado e um pedaço de papelão se dobrou em meio às chamas. Olhei novamente para as árvores e vi aquele homem caminhando de um lado para o outro. Ele não ia embora, apenas mudava de posição enquanto continuava olhando para mim, como se eu tivesse despertado sua curiosidade. Era como se estivesse testando até onde poderia se aproximar. "O senhor perdeu alguma coisa?" perguntei. Ele não respondeu. Ficou parado entre 2 troncos, e naquele momento consegui enxergar melhor o seu rosto. Seus olhos estavam muito arregalados, como se estivesse surpreso, mas sua boca permanecia imóvel e suas bochechas não demonstravam expressão alguma. Era estranho. Seu rosto não parecia assustado nem irritado. Somente os olhos pareciam vivos, como se estivesse esperando que eu fizesse alguma coisa.
O homem continuava parado entre as árvores e pensei que talvez fosse finalmente me responder ou sair dali para explicar o que estava fazendo naquele lugar. Mas o que ele fez foi rosnar para mim. Fiquei travado por alguns instantes. Parecia o som de um animal se sentindo ameaçado, como se estivesse me avisando para não chegar mais perto. Dei um passo para trás e senti a terra afundar um pouco. O homem rosnou novamente e então começou a sair de trás das árvores. Primeiro vi seu ombro, depois uma parte do rosto. A luz do fogo o atingiu de lado e foi então que percebi que seus olhos eram completamente brancos. Não eram olhos esbranquiçados ou embaçados como os de uma pessoa com catarata. Eram totalmente brancos, como se ele não tivesse pupilas. Senti minha boca secar. Eu não sabia o que estava olhando. O homem vestia roupas sujas. A camisa estava grudada ao corpo e a calça estava manchada de terra. Parecia alguém que estava havia muito tempo escondido no meio do mato. Seu rosto continuava imóvel, mas ele não parava de rosnar enquanto avançava lentamente, com passos curtos. O fogo também não ajudava. A luz destacava suas maçãs do rosto e formava sombras muito profundas em sua face. Cada vez que as chamas se movimentavam, seu rosto parecia mudar, ficando mais seco e afundado. Eu estava segurando um galho e nem me lembrava em que momento o havia pegado. Imagino que tenha feito aquilo apenas por nervosismo. Quando o homem deu mais um passo, joguei o galho contra ele. O galho atingiu seu peito e não pareceu machucá-lo, mas foi o suficiente para fazê-lo partir para cima de mim. Ele saiu de repente, rosnou mais alto e avançou na minha direção. Eu mal consegui me jogar para o lado e senti o deslocamento de ar do corpo dele passando perto do meu braço. Quase caí ao tropeçar em uma pedra. Depois, corri. Corri em direção ao sítio. Era uma subida e o caminho estava cheio de terra fofa, mas mesmo assim comecei a gritar pelo meu avô. Minha voz saiu mais falhada do que menino na puberdade. Eu sabia que a casa ainda estava a uma boa distância, mas tinha a esperança de que ele pudesse me ouvir. Então ouvi algo horrível atrás de mim. O homem soltou um lamento profundo, como se aquele som viesse de dentro do seu peito. Depois ele caiu. Durante um segundo, ouvi apenas os meus próprios passos, mas logo em seguida escutei uma risadinha. Meu corpo inteiro se arrepiou. Aquilo continuou se repetindo enquanto eu subia a ladeira. Meu coração batia tão forte que eu conseguia senti-lo pulsando nos ouvidos. Eu não queria olhar para trás porque tinha medo de encontrá-lo ainda mais perto, com aqueles olhos brancos fixos nas minhas costas. Continuei correndo até ouvir outra voz. Era meu avô. Ele vinha mais adiante montado em seu cavalo. Consegui me aproximar dele, mas quase não conseguia falar. Meu avô perguntou o que tinha acontecido. Naquele momento já não se ouvia mais nada. Não havia passos atrás de mim, nem rosnados, como se tudo aquilo não tivesse passado de uma peça pregada pela minha própria mente. Expliquei ao meu avô o que havia acontecido da melhor forma que consegui. Apenas contei que havia um homem perto do riacho, que ele tinha me seguido e que havia alguma coisa errada com ele. A expressão do meu avô mudou um pouco. Aquilo também me assustou, porque ele era daqueles homens que quase nunca se abalavam. Ele mandou que eu subisse no cavalo e me ajudou a me acomodar atrás dele. Depois, puxou as rédeas e seguimos em direção à casa. Durante todo o caminho, não parei de olhar para trás. Entre as árvores ainda era possível enxergar o brilho do fogo. Lá embaixo ele parecia apenas uma mancha alaranjada se movimentando sobre a terra. Não vi mais o homem, mas sentia que alguma coisa ainda permanecia ali, como se estivesse nos observando de algum lugar. Chegamos ao sítio pouco depois. Minha avó saiu de casa quando ouviu o cavalo e assim que viu o meu rosto perguntou o que tinha acontecido. Eu não consegui responder direito. Minhas mãos tremiam e minhas roupas estavam cobertas de terra. Meu avô disse alguma coisa para ela em voz baixa e minha avó me levou para a cozinha.
Lá, ela preparou um chá para me acalmar. Lembro que me sentei junto à mesa enquanto ela acariciava minhas costas e dizia para eu respirar devagar. Eu tentava fazer isso, mas toda vez que fechava os olhos, via novamente aquele homem saindo de trás das árvores, com a boca imóvel e os olhos completamente brancos. Na manhã seguinte, levantei com o corpo pesado. Eu ainda sentia aquela sensação nas costas, como se alguma coisa tivesse ficado grudada em mim desde a tarde anterior. Quando saí de casa, meu avô estava perto dos porcos. Ele me observou por alguns instantes e depois perguntou se eu tinha conseguido dormir. Respondi que quase nada. No começo, ele não fez nenhum comentário, apenas organizou algumas coisas perto da cerca e depois pediu que eu o acompanhasse para dar água a alguns animais. Caminhamos em silêncio durante algum tempo. Eu sentia que ele queria me contar alguma coisa, mas parecia estar procurando a melhor maneira de fazer isso. Imagino que não tivesse me contado naquela mesma noite porque não queria me assustar ainda mais. Então ele me disse que também havia visto um homem lá. Meu avô explicou que aquilo havia acontecido cerca de 4 meses antes. Ele tinha ido ao sítio do irmão e estava voltando a cavalo quando já era noite. Ainda dava para enxergar o caminho, mas mesmo assim, o mato ao redor parecia extremamente vazio. No começo ele vinha tranquilo, mas depois começou a sentir que alguém o estava seguindo. A princípio pensou que pudesse ser algum cachorro ou uma vaca que tivesse escapado. Continuou avançando por alguns metros, mas o barulho permaneceu atrás dele. Meu avô olhou para trás várias vezes, porém não conseguia distinguir direito o que havia ali. Só enxergava alguma coisa se movimentando ao longe. A cada momento, porém, tinha mais certeza de que não era um animal. Parecia uma pessoa caminhando. Era um homem baixinho. Ele ainda estava distante, mas seguia meu avô pelo mesmo caminho. Usava um chapéu e não se aproximava depressa, mas também não parava. Simplesmente continuava andando atrás dele. Meu avô gritou e perguntou quem ele era. Também disse que, se precisasse de alguma coisa, poderia se aproximar. O homem não respondeu. Nem sequer levantou a mão. Apenas continuou caminhando. Em determinado momento, meu avô perdeu a paciência. Puxou as rédeas e fez o cavalo dar meia volta. O animal ficou agitado, como se também não quisesse voltar por aquele caminho, mas meu avô o pressionou com as pernas e começou a cavalgar na direção daquele homem. A pessoa ficou parada. No começo não tentou fugir. Apenas esperou. Por um instante, meu avô conseguiu enxergá-lo melhor. Disse que era um homem pequeno, com a cabeça abaixada e o chapéu cobrindo quase todo o seu rosto. Então o sujeito entrou entre as árvores e desapareceu rapidamente. Meu avô passou ao lado do lugar onde tinha acabado de vê-lo, mas não encontrou nada. Mesmo assim, aquela sensação permaneceu. Ele me contou que naquela noite voltou para o sítio sentindo uma energia muito pesada. Tinha a sensação de que alguma coisa o observava de dentro do mato, mesmo quando já não havia ninguém no caminho. Depois daquele dia, nunca mais vimos aquele homem. Pelo menos não diante de nós. Ninguém comentou sobre novas aparições e também nunca mais ouvimos aqueles lamentos perto do riacho. Mas meu avô me disse uma coisa da qual ainda me lembro. Ele comentou que talvez aquilo fosse algum tipo de ser sombrio do mato. Segundo ele, esses seres nem sempre fazem alguma coisa. Às vezes, apenas se deixam ver. Aproximam-se dos sítios, observam as pessoas e depois voltam para o lugar ao qual pertencem. A única coisa que sei é que naquela tarde vi um homem com os olhos completamente brancos. Eu o ouvi rosnar como um animal. Porém, ele não era um animal. Desde que me entendo por gente, já passei por experiências que simplesmente não têm explicação. Algumas ficaram apenas no campo da curiosidade, outras foram um pouco mais fortes, mas esta que compartilho agora talvez tenha sido a mais impactante de todas.
Aconteceu comigo e com meu irmãozinho enquanto o restante da família estava no hospital, depois de um acidente que havia colocado em risco a vida de uma das minhas tias e de seus 2 filhos. Antes de chegar àquela noite horrível, preciso contar alguns detalhes sobre o lugar onde morávamos. É um bairro muito tranquilo. Talvez tranquilo até demais para estar no meio de uma cidade tão grande assim. O bairro parece pertencer mais a uma cidadezinha do interior. As casas são muito antigas e têm quintais enormes, embora aquela nunca tivesse sido uma região de pessoas com muito dinheiro. Imagino que os terrenos tenham sido divididos muito tempo atrás, quando cada família recebia seu pedaço de terra e construía dentro do possível a casa dos seus sonhos. Eu adorava morar ali e brincar com meu irmãozinho, correndo pelo quintal inteiro que era tão grande que parecia feito para brincar de esconde-esconde. Além disso, boa parte da minha família morava muito perto, a apenas 1 ou 2 ruas de distância. A única coisa que precisávamos suportar era a louca. Primeiro ela vivia em uma das casas do bairro e depois passou a ficar em alguns barrancos ali perto. Era uma mulher que passava boa parte do tempo gritando e perseguindo as crianças que encontrava distraídas quando elas passavam perto dos lugares onde costumava se esconder. A louca acabou se tornando uma espécie de personagem do bairro e os adultos apenas pediam para nós, crianças, tentarmos ser compreensivos com ela. Diziam que ela havia tido uma vida terrivelmente difícil e triste, algo que a fizera perder a razão. Porém, na verdade, não era uma pessoa violenta e seria incapaz de machucar alguém caso algum dia conseguisse nos alcançar. Algumas crianças do bairro zombavam dela e se aproximavam de propósito para fazê-la correr atrás delas. Depois de 2 ou 3 passos, conseguiam se afastar facilmente e saíam rindo, achando tudo aquilo divertido. Aquela mulher corria de um jeito muito estranho, como se o próprio corpo estivesse começando a esquecer até os movimentos mais naturais. Ela mexia os ombros enquanto jogava os braços para a frente, dando a impressão de que a qualquer momento começaria a correr de 4. Ainda assim, seus movimentos não lembravam os de um macaco, mas sim os de uma aranha de pernas compridas. De vez em quando alguém deixava roupas para ela, porém, mais cedo ou mais tarde, ela sempre acabava voltando aos mesmos trapos de sempre. Certa vez, enquanto eu voltava da escola, acompanhada do meu irmãozinho e de 2 colegas de classe, percebemos que a louca estava perseguindo um gato de rua por uma rua vazia. Era um daqueles gatos ariscos e praticamente selvagens que não deixavam ninguém chegar perto. Meu irmãozinho começou a rir da cena, até que a mulher se lançou sobre o gatinho como se também fosse um animal. Parecia uma verdadeira fera caçando sua presa e conseguiu agarrá-lo. Todos nós ficamos em silêncio, ouvindo o bichinho gritar enquanto ela corria com ele nos braços e desaparecia em um terreno baldio, atrás de um matagal. Assustados, corremos até a casa de uma das minhas amigas, que ficava muito perto dali, e o pai dela imediatamente saiu correndo para procurar a mulher e tentar salvar o pobre animal. Porém, ele não a encontrou. Na verdade, ninguém voltou a vê-la durante vários dias, embora ainda fosse possível ouvir o gato gritando ao longe por algum tempo. Quando contamos aquilo para as outras crianças do bairro, começamos a nos perguntar se não seria assim que ela sobrevivia, vivendo dos animais que conseguia capturar. Afinal, como aquela mulher conseguia permanecer naquelas condições durante tantos anos? Alguns dos meus amigos já tinham 13 anos naquela época, e a louca vivia daquela maneira desde antes de eles nascerem. Havia até pessoas que tinham irmãos bem mais velhos e que também haviam crescido levando sustos daquela mulher sempre que ela corria atrás deles. Foi então que um pensamento começou a me preocupar. Eu não conhecia ninguém que já tivesse sido alcançado por ela. Aquilo simplesmente nunca havia acontecido. Mas se era assim, como os adultos podiam ter tanta certeza de que caso algum dia ela alcançasse uma criança, essa criança não teria o mesmo destino daquele pobre gatinho? Algum tempo depois, justamente quando eu estava começando a sentir ainda mais medo dela, a mulher simplesmente parou de correr. Às vezes, ao dobrarmos a esquina da rua da escola, nós a encontrávamos apenas parada, com o corpo torto de uma maneira anormal, olhando fixamente para a frente como se nem percebesse tudo o que acontecia ao seu redor. Não sei explicar, mas mesmo que ela já não corresse atrás de nós, vê-la daquela maneira me provocava uma sensação muito estranha. Parecia que quase não restava nela nenhum traço de humanidade. Até que chegou aquela noite.
Recebemos uma ligação avisando que alguma coisa havia acontecido. Era algo grave, um acidente. Meus tios passaram para buscar meus pais e antes de saírem, eles nos pediram que mantivéssemos tudo muito bem fechado e que se acontecesse qualquer coisa, ligássemos para os nossos primos que moravam a 2 quadras dali. Havia chovido muito durante aquele dia e ainda caía uma garoa fina que não parava havia horas, deixando o ambiente com uma aparência bastante sombria. Meu irmão não saía da janela, olhando para a rua e esperando nossos pais voltarem, enquanto eu tentava fazer a tarefa da escola. Na nossa casa sempre tivemos o costume de manter o máximo possível das luzes apagadas, e naquela noite não foi diferente. A única iluminação vinha de uma pequena luminária sobre a escrivaninha da sala, onde eu fazia minha tarefa. A televisão estava ligada, mas como percebi que meu irmão nem prestava atenção e continuava olhando apenas pela janela, acabei desligando também. Foi então que ele falou comigo. Ou melhor, sussurrou desesperado, pedindo para eu apagar a luminária e ir até ele. A preocupação em sua voz fez com que eu obedecesse sem fazer nenhuma pergunta. Apaguei a luz e me aproximei da janela. A louca estava caminhando pela calçada em frente à nossa casa. Ela andava alguns passos para um lado, depois se virava e voltava, caminhando praticamente em círculos. Em alguns momentos desaparecia da nossa visão por trás do muro, e em uma dessas voltas, depois de sumir novamente, não apareceu mais. Falei para o meu irmão esquecer aquilo, porque ela provavelmente já tinha ido embora. Foi então que percebi uma coisa. A louca estava espiando por trás do muro. Era possível ver apenas uma pequena parte dela, quase imperceptível, mas não havia a menor dúvida de que estava com os olhos fixos em nós dois. Soltei um grito fazendo meu irmão começar a chorar de nervoso, mas mesmo assim nenhum de nós conseguia parar de olhar. A mulher apareceu diante do portão de grades e começou a escalá-lo muito devagar, sem parar em nenhum momento até que a vimos saltar para dentro do nosso quintal. Corri imediatamente para trancar a porta enquanto meu irmão gritava que ela tinha corrido para os fundos da casa. Pedi que ele verificasse se todas as janelas estavam bem fechadas, enquanto eu corri para garantir que a porta que dava acesso ao quintal dos fundos também estivesse trancada. Grande parte do segundo andar da nossa casa ainda estava em construção, sem janelas nem portas instaladas. Por isso corri para fechar a única porta que dava acesso das escadas até aquela parte da casa. Da mesma maneira que ela havia escalado o portão, seria muito fácil subir até o segundo andar e entrar por ali. O problema era que aquela porta nem sequer tinha tranca. Por isso fiquei segurando a maçaneta e pressionando a porta com todas as minhas forças, esperando que a qualquer momento alguém do outro lado tentasse abri-la. Pedi para o meu irmão ligar para o nosso primo, mas ele não conseguia encontrar o telefone. Estava completamente paralisado de medo e apenas gritava dizendo que a louca tinha aparecido em uma janela, depois em outra e depois em outra. Parecia que ela simplesmente queria matá-lo de medo. Tirei minha camisa e, do jeito que consegui, usei o tecido para prender a maçaneta da porta ao corrimão. Eu não sabia se aquilo realmente seria suficiente para mantê-la fechada, mas precisava descer das escadas para ver o que estava acontecendo com meu irmão. Quando desci, encontrei ele de costas para uma das janelas, chorando, enquanto do outro lado do vidro a louca o observava com uma expressão divertida. Ela parecia não conseguir parar de sorrir. Consegui ligar para o meu primo e depois subi novamente com meu irmão até as escadas. Ficamos encolhidos atrás daquela porta a pressionando quando escutei a maçaneta da porta principal sendo mexida. Alguém estava tentando entrar. Eu não sabia se era o meu primo, que talvez já tivesse chegado, ou se era a louca. Mesmo assim, eu estava preparado para abrir a porta das escadas e correr para o segundo andar ainda descoberto caso não escutasse a voz do meu primo entrando na casa. Não me atrevia a fazer isso antes porque ficava pensando que talvez fosse realmente o meu primo quem estivesse tentando abrir a porta principal. E se fosse ele, quem poderia garantir que, atrás daquela porta das escadas, esperando por nós na escuridão do segundo andar, não estivesse a louca? Depois de algum tempo, o barulho na porta principal parou. Não demorou muito para o meu pai chegar. Alguns minutos depois, meu primo também apareceu. Quando fomos verificar o quintal, as pegadas na lama deixavam evidente que alguém havia caminhado ao redor da casa. As marcas eram muito claras. E havia pegadas também no segundo andar.
Um rastro de marcas cobertas de lama percorria toda a parte de cima da casa até parar exatamente diante da porta das escadas. A mesma porta que eu estivera segurando com todas as minhas forças. Meu pai não queria acreditar que a louca pudesse ter feito algo tão extremo, mas no fim conseguimos convencê-lo de que era aquilo que tínhamos visto. Ele disse que resolveria a situação no dia seguinte. Porém, quando começou a perguntar aos vizinhos se alguém tinha visto aquela mulher pela região, porque precisava conversar com ela, não demorou muito para que um deles dissesse algo que o deixou aterrorizado. Dias antes, o cadáver da louca havia sido encontrado em um dos terrenos baldios onde ela costumava dormir. Pelo estado de decomposição do corpo, ela já estava morta havia vários dias. Depois disso, meu pai pediu que tentássemos pensar direito e lembrar que talvez tivesse sido algum ladrão que entrara no quintal naquela noite. Para ele, era impossível que tivesse sido aquela mulher. Mas eu não tenho dúvida nenhuma do que vi. E me perdoem por chamá-la o tempo inteiro de louca e por não dizer o nome dela. É que alguma coisa dentro de mim diz que eu não quero voltar a pronunciá-lo. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Apesar de já terem se passado alguns anos, pensar no que estou prestes a relatar ainda me causa uma tristeza terrível e um medo muito, mas muito profundo. Tudo aconteceu aqui, em uma pequena comunidade à beira-mar, na Bahia. O lugar é tão pequeno que praticamente todos nós nos conhecemos muito bem. Pelo menos de vista. Por essa razão, quando alguma coisa acontecia, por menor que fosse a fofoca ou o ocorrido, em pouco tempo todos acabavam sabendo e até ajudando uns aos outros quando era necessário. Essa notícia, porém, se espalhou pela comunidade muito mais rápido do que o normal. Um dos filhos de Manuel e Rosivalda havia desaparecido. Eles moravam perto dos limites da comunidade. Poucos desconhecidos passam por aqui e dificilmente alguém chega sem que a gente perceba. Então, embora tivéssemos começado a procurar dentro do próprio povoado, a busca acabou se concentrando nos morros ao redor. A procura durou um dia inteiro. Quando chegou o meio da tarde, estávamos morrendo de cansaço e de calor. Até policiais e pessoas da política apareceram para colaborar, mas não encontramos absolutamente nada. Manuel, o pai, se refugiou na bebida e nos dias seguintes era possível vê-lo logo cedo esperando o barzinho abrir. Rosivalda não parava de chorar. Às vezes chorava em silêncio, outras vezes aos gritos, mas parecia que aquele choro jamais deixava de sair de dentro da casa. Foi algo tão terrível que acabou tornando a vida impossível para os vizinhos ao redor, que não conseguiam encontrar nenhuma maneira de ajudá-la a se recuperar, por mais que tentassem. Eles tinham 4 filhos. Laura, que calculo que tivesse uns 12 anos, Manuela, talvez com 11, Jaime, de 7 anos, que era o menino desaparecido, e Anita, uma bebê que estava apenas começando a andar. Laura, por ser a mais velha, pareceu assumir a responsabilidade pela casa enquanto os pais se perdiam completamente, incapazes de superar o desaparecimento de Jaime. A pobre menina levava os irmãos para a escola e começou a pedir comida fiado em praticamente todas as mercearias para conseguir alimentá-los. Minha mãe e algumas outras senhoras daqui também ajudavam com comida. Durante aquelas semanas, tornou-se comum Laura aparecer na casa de alguma delas quando tinham preparado comida a mais para compartilhar com aquela família tão desafortunada. Depois, ela parou de aparecer. Os choros também deixaram de ser ouvidos naquela casa. Eu acreditava que a mãe finalmente tivesse se recuperado e reencontrado alguma vontade de viver, mas foi justamente então que outro acontecimento abalou a comunidade. O dono do bar encontrou Manuel, como de costume, na porta do estabelecimento quando chegou para abrir. A princípio pensou que ele estivesse novamente dormindo, completamente bêbado, mas ficou horrorizado quando percebeu que daquela vez Manuel estava morto. Ele havia morrido em algum momento durante a madrugada. Quando minha mãe ficou sabendo, foi uma das primeiras pessoas a chegar ao local, antes mesmo da polícia. "Precisamos avisar a Rosivalda",
disse ela em voz alta, mas ninguém sequer teve coragem de se mexer. Foi então que minha mãe percebeu que teria que ser ela e saiu correndo. Correu sem saber como dizer a uma mulher que mal parecia ter começado a se recuperar de uma tragédia terrível, que agora havia perdido também o companheiro. O companheiro com quem compartilhava a vida desde que os dois eram adolescentes. Era um dia terrivelmente nublado e eu me lembro muito bem disso. Havia um furacão perto de nós e o dia estava estranhamente escuro. Quando minha mãe se aproximava da casa, ouviu o choro de Rosivalda vindo lá de dentro e imediatamente temeu o pior. Pensou que alguém já pudesse ter ido contar sobre a morte de Manuel sem nenhum cuidado, talvez até na frente das crianças. Quanto mais se aproximava, mais intenso aquele choro se tornava. Mais triste e mais profundo. Então, no exato momento em que colocou um pé dentro daquele quintal, minha mãe jura que o choro parou de repente. A porta da pequena casa estava aberta, e diante da emergência, ela se atreveu a entrar, mas não havia nenhum sinal de Rosivalda nem de qualquer um dos filhos. Minha mãe pediu ajuda aos vizinhos, que ficaram surpresos porque também tinham ouvido Rosi chorando durante toda a noite anterior. Ninguém havia visto a família sair por lugar nenhum, e tudo dentro da casa permanecia intacto. Sobre a mesa da sala de jantar, ainda estavam os pratos do que parecia ter sido a última refeição da família, com a comida pela metade. A reação da comunidade inteira foi a mesma da primeira vez, mas agora havia ainda mais desespero. Isso principalmente por causa do destino das crianças e daquela mulher que já se encontrava em um estado profundo de depressão. Os poucos policiais ajudaram nas buscas, mas quando agentes do Estado apareceram, não demonstraram muito interesse em colaborar. Diziam que era comum pessoas deixarem pequenas comunidades e irem para a cidade sem avisar ninguém, e levantaram até a possibilidade de Rosivalda ser maltratada pelo marido e ter aproveitado a situação para fugir. Mas não foi isso que aconteceu. Dessa vez procuramos durante dias por toda a região. Descemos por barrancos e entramos em áreas perigosas. Nem ela nem as crianças tinham sido vistas se aproximando da estrada, muito menos entrando no único ônibus que poderia levá-las para fora da região. Além disso, por que fariam algo assim sem avisar ninguém e deixando tudo para trás de maneira tão repentina? Até o rádio da casa havia ficado ligado. Aquilo se transformou em um mistério e no principal assunto durante os meses seguintes. Alguns vizinhos chegaram a dizer que aquela não era a primeira vez que algo assim acontecia por ali. Décadas antes, outra família supostamente havia desaparecido por completo durante uma única noite sem deixar qualquer vestígio. Aos poucos fomos deixando de falar sobre o assunto, embora aquilo tivesse se transformado em uma ferida aberta para todos. Os vizinhos ficaram responsáveis pelos 2 cachorros e pelo gato que haviam sido deixados para trás naquela casa, enquanto o imóvel começou a se deteriorar numa velocidade que eu mesmo classificaria como surpreendente. Quando meus amigos começaram a fazer piadas sobre os fantasmas que agora rondavam a casa, aquilo me parecia muito desrespeitoso. Mas assim, certa noite, depois de algumas bebidas e tentando não parecer um sujeito sem graça diante da garota de quem eu gostava, aceitei ir até aquela casa. A casa abandonada da Rosivalda. Alguns dos meus amigos juravam que o choro dela ainda podia ser ouvido algumas vezes, já bem tarde da noite, vindo de dentro daquele lugar. Nós nem sequer conseguimos chegar perto da casa. Ainda de longe vimos uma figura parada no meio do quintal. Era a figura de uma mulher. E não foi imaginação. Foi algo que todos nós vimos de dentro do carro. Éramos 7 pessoas, e todos gritamos praticamente ao mesmo tempo, pedindo ao rapaz que estava dirigindo para não parar e simplesmente meter marcha. Os outros que estavam comigo naquela noite não se lembravam bem de Rosivalda ou talvez nem a conhecessem direito. Mas eu conhecia. E sei que aquela figura parada no quintal não era ela e também não era Laura, sua filha. Eu nunca tive medo dessas coisas, mas depois daquela noite, sempre que minha mãe contava ao meu pai que as vizinhas novamente juravam ter ouvido um choro saindo daquela casa, eu não conseguia evitar a lembrança do que vimos. Eu me lembrava daquela mulher parada no meio do quintal. Quase um ano depois, quando uma chuva forte esteve prestes a atingir a região, coincidentemente presenciei outra coisa que até hoje não consigo explicar.
Eu estava voltando para casa com meu pai e quando entrávamos pela estrada que passa entre dois morros, vi a figura de uma menina correndo não muito longe de nós. Era uma criança pequena, com não mais do que 2 anos de idade. Pedi ao meu pai que olhasse e ele também conseguiu vê-la. Paramos a caminhonete, mas então já não conseguíamos mais enxergar a menina. Nós a procuramos e gritamos por ela, mas não havia carros nem outras pessoas por perto, enquanto a tempestade já podia ser vista sobre o mar, prestes a atingir a região. Não sei no que meu pai estava pensando naquele momento, mas eu não conseguia tirar Anita da cabeça. Por alguma razão, nunca consegui deixar de pensar que talvez fosse ela a menina que eu havia visto correndo naquela estrada. Há apenas 1 mês, a casa finalmente deixou de estar abandonada. Uma senhora se mudou para lá e dizem que ela é irmã de Rosivalda, mas até agora ninguém se aproximou para conversar com ela. Tudo o que sabemos é que essa mulher nunca havia sido vista antes na região. Os choros ainda são ouvidos de vez em quando, mas quem sabe? Agora pode ser apenas essa senhora, a nova moradora, chorando dentro da casa. E se não for ela, eu me pergunto se também consegue ouvi-los. Eu me pergunto o que essa mulher vive todas as noites naquela casa com uma atmosfera tão terrível. Do que será que ela é testemunha e se sabe o que aconteceu ali? Será que ela sabe que todos naquela casa simplesmente desapareceram de uma hora para outra? Eu sei muito bem que nós, os outros moradores, ainda não conseguimos superar tudo isso. E me desculpem se isso parece mais um caso de mistério do que propriamente algo paranormal, mas espero que possam me ouvir com atenção e talvez dizer o que acreditam que esteja acontecendo neste lugar. No cemitério da nossa pequena comunidade está enterrado Manuel, e ao lado dele existem espaços vazios, esperando todos os outros membros de sua família. Jaime, o primeiro a desaparecer. A bebê Anita. Laura. Miguel. E sua esposa, Rosivalda. A verdade é que seria menos triste saber que agora todos estão juntos, mesmo que estivessem mortos. Mas essa incerteza é insuportável. É insuportável não saber o que aconteceu com eles. É insuportável pensar que partiram numa noite e que nunca mais ninguém soube absolutamente nada sobre seu paradeiro. Me perdoem qualquer erro, mas prometo que vou ser direto nesse relato. Ok. Isso aconteceu comigo e com meu irmão quando éramos crianças, e embora muitos anos já tenham se passado, continua sendo uma daquelas histórias que inevitavelmente surgem quando a família começa a relembrar coisas do passado. Eu devia ter uns 10 anos e meu irmão 15. Durante alguns verões, costumávamos passar vários dias no sítio de uns tios, perto de San Carlos de Bolívar, na província de Buenos Aires, Argentina. Conhecíamos bem o lugar e estávamos acostumados a andar por ali, então nos deixavam sair sozinhos a cavalo, com a condição de não nos afastarmos demais da casa. Naquele dia saímos por volta das 2 da tarde. Era pleno verão e fazia um calor absurdo, mas éramos crianças e aquilo não nos incomodava muito. Lembro que seguíamos tranquilamente, sem nenhum destino específico, apenas passeando pelo campo. Havia insetos por toda parte, alguns pássaros entre as árvores, animais nos currais e o som dos cascos dos cavalos batendo sobre o capim seco. Não havia nada de estranho, e também não me lembro de estarmos falando sobre fantasmas ou qualquer outra coisa que pudesse ter nos deixado impressionados. Em determinado momento, aconteceu algo que nós dois percebemos praticamente ao mesmo tempo. Todos os sons desapareceram. Não foi como se tivessem diminuído pouco a pouco, nem como se tivéssemos entrado em uma parte diferente do campo. Simplesmente deixamos de ouvir tudo. Os insetos se calaram, os pássaros desapareceram e também não chegavam mais até nós os sons dos animais, que poucos minutos antes escutávamos à distância. Lembro até de ter prestado atenção, tentando encontrar qualquer ruído que quebrasse aquele silêncio, mas não havia absolutamente nada. Era uma sensação muito estranha, porque um campo nunca fica realmente em silêncio, muito menos durante uma tarde de verão. Sempre existe algum inseto, uma folha se mexendo, um pássaro ou algum animal fazendo barulho.
No entanto, durante aqueles segundos, parecia que tudo ao nosso redor havia simplesmente parado. Meu irmão olhou para mim e eu entendi imediatamente que ele também tinha percebido. Nem foi preciso perguntar nada. Além disso, os cavalos começaram a se comportar de maneira diferente. Caminhavam mais devagar, mexiam as orelhas constantemente e pareciam estar prestando atenção em alguma coisa que nós ainda não conseguíamos identificar. Foi então que ouvimos o primeiro assobio. Ele vinha de algum ponto que não conseguíamos localizar com precisão. Parecia relativamente distante, talvez vindo de uma área com árvores ou do outro lado de alguma cerca. No começo, não ficamos tão assustados. No campo existem muitos pássaros capazes de produzir sons estranhos, e nós mesmos já tínhamos ouvido alguns que podiam facilmente ser confundidos com assobios. Mas alguns segundos depois, ouvimos de novo. Depois veio outro. E quanto mais prestávamos atenção, menos aquilo parecia o som de um animal. Eu me lembro daquele som como um assobio perfeitamente humano. Não era um canto prolongado, nem tinha aquelas variações características de um pássaro. Soava exatamente como quando uma pessoa junta os lábios e assobia para chamar a atenção de alguém que está longe. Meu irmão se inclinou um pouco na minha direção e, falando bem baixo, perguntou se eu também achava que aquilo parecia uma pessoa. Respondi que sim. Provavelmente foi a primeira vez que senti medo de verdade, porque até aquele momento eu ainda conseguia me convencer de que estávamos apenas ouvindo algum animal. Começamos a olhar ao redor tentando encontrar alguém. Havia áreas com árvores, cercas e pastagens altas onde uma pessoa poderia ficar parcialmente escondida, mas não víamos movimento algum. Além disso, não fazia muito sentido alguém estar caminhando naquela parte do campo às 2 da tarde, debaixo daquele calor. Se fosse algum dos nossos tios ou um trabalhador da propriedade, certamente teria se aproximado ou gritado nossos nomes. Em vez disso, tudo o que continuávamos ouvindo eram aqueles assobios separados por alguns segundos. O que mais me incomodava era não conseguirmos determinar de onde eles vinham. Às vezes, eu tinha a impressão de que o som vinha da nossa frente e logo depois parecia estar vindo de outro lado. Meu irmão também virava a cabeça constantemente, procurando exatamente a mesma coisa. Os cavalos estavam ficando cada vez mais inquietos, e isso acabou nos convencendo de que o melhor seria voltar. Fizemos os cavalos virarem na direção da casa e começamos a seguir mais rápido, embora ainda não estivéssemos disparando. Não me lembro qual de nós dois sugeriu que começássemos a rezar. Éramos crianças, estávamos assustados, e aquilo foi simplesmente a primeira coisa que nos veio à cabeça. Começamos a rezar em voz alta enquanto voltávamos. Não estávamos pensando em enfrentar coisa alguma, nem em realizar algum tipo de ritual. Só queríamos sentir que estávamos fazendo alguma coisa enquanto saíamos daquele lugar. E foi exatamente nesse momento que aconteceu aquilo que nenhum de nós conseguiu esquecer. Escutamos uma gargalhada. Dessa vez não houve discussão sobre a possibilidade de ser um pássaro. Para nós, aquilo era claramente uma risada humana, forte e perfeitamente reconhecível. Além disso, havia algo de debochado naquela gargalhada. A sensação que tivemos foi de que quem quer que estivesse produzindo aqueles assobios tinha percebido que começamos a rezar e estava rindo de nós. Meu irmão gritou para eu acelerar o cavalo e eu fiz o mesmo. Já não tentávamos encontrar ninguém nem descobrir de onde vinha aquele som. Tudo o que queríamos era voltar para casa. O mais estranho aconteceu imediatamente depois. Enquanto nos afastávamos, os sons normais do campo começaram a voltar. Primeiro me lembro dos insetos e depois de alguns pássaros. Aos poucos, voltamos a ouvir os animais à distância, e em questão de segundos tudo parecia novamente uma tarde completamente normal. Essa mudança foi quase tão desconcertante quanto o silêncio inicial, porque deixou ainda mais evidente que durante alguns minutos tudo realmente havia se calado. Chegamos em casa muito antes do esperado e contamos aos nossos tios o que tinha acontecido. Nós dois falávamos ao mesmo tempo, tentando explicar o silêncio, os assobios e, por último, a gargalhada. Eles tentaram nos tranquilizar. Disseram que provavelmente tínhamos escutado algum pássaro ou outro animal e confundido o som com o de uma pessoa.
Nós insistíamos que conhecíamos os sons normais do campo e que aquilo tinha sido diferente. Principalmente a risada. Com o passar dos anos, o que considero mais curioso não é a explicação que nos deram, mas aquilo que fizeram depois. Se realmente estivessem convencidos de que havíamos escutado apenas um animal, seria de se imaginar que o assunto terminaria ali. No entanto, a partir daquele dia, fomos proibidos de sair a cavalo durante aquele horário. Podíamos andar pelo campo durante a manhã ou mais tarde, quando o sol começava a baixar, mas naquele horário não podíamos mais. Além disso, antes de nos deixarem sair para brincar, uma das minhas tias apareceu com água benta e jogou um pouco sobre a cabeça de nós dois. Não me lembro de ela ter explicado o motivo. Ela simplesmente fez aquilo. Muitos anos depois, conheci a história do Silbón, uma figura do folclore dos llanos da Venezuela e da Colômbia que costuma anunciar sua presença justamente por meio de assobios. Por sorte, nenhum de nós respondeu ao assobio, porque aí sim poderíamos ter tido problemas. O Diário dos Pesadelos fica por aqui. Obrigado por ouvir até o fim. Nos vemos no próximo episódio. E lembre-se, não vá ao escuro sozinho.